Olá amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Bastidores. Hoje vamos analisar a derrota do Paysandu 1, Amazonas 2, que ocorreu ontem no Mangueirão. Antes, vou pedir para todos que não são inscritos no canal se inscreverem e dar like no vídeo, porque é muito importante para o nosso canal que está começando, ter inscrição, ter like, para o algoritmo do YouTube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Aqui falamos sobre futebol paraense e levar o nosso conteúdo para mais pessoas. Muitas visualizações, canal recém-criado, mas já estamos com muitas visualizações. Então agradeço a todos e vamos continuar, sem parar. Deem like no vídeo, se inscrevam no canal e agradecemos muito o reconhecimento do nosso trabalho. Agora, sem mais delongas, vamos analisar Paysandu 1, Amazonas 2. Várias questões para analisarmos. Vamos começar a falar sobre o comportamento da equipe do Paysandu, que é uma questão que eu já quero abordar logo de cara. O primeiro tempo, o comportamento do Paysandu foi um comportamento melhor do que o do segundo tempo. O jogo mais equilibrado. Por mais que seja equilibrado o primeiro tempo, tivesse sido equilibrado o primeiro tempo, o Paysandu criou as melhores chances. 3 grandes chances para fazer o gol. Das 3, caíram nos pés do Mário Sérgio. Das 3, ele faz um dos 3 gols, que foi aquele de cabeça, numa assistência espetacular do Robinho pela esquerda. O Robinho cruzou como se tivesse cruzado com as mãos, mandado com as mãos. O Mário Sérgio cabeceou muito bem também, tirando o goleiro, fazendo 1-0 para o Paysandu. Mas o Mário Sérgio tem outras 2 grandes chances e desperdiça. O Mário Sérgio, para mim, é o principal jogador do Paysandu. Depois dele vem o Robinho, o jogador mais decisivo do Paysandu, sem dúvida alguma, mas não pode desperdiçar uma chance dessa. Tem que ser cobrado. E a gente cobra o que a gente espera dele, porque é um jogador com qualidade. E num jogo decisivo como esse, ele perdeu 2 grandes chances de gol. O Paysandu poderia sim ter ido para o intervalo com a vantagem no marcador. Isso faria diferença no final, que provavelmente agora o Paysandu estaria na Série B. Então, num jogo de uma final, que ontem foi uma final, o Paysandu não poderia desperdiçar essa chance de gol que teve. No final do primeiro tempo, mas o Paysandu faz 1-0, no final do primeiro tempo, o Paysandu sofre empate, e ele sofre empate de um gol que não poderia sofrer por causa que foi um gol numa falha coletiva tremenda. O Igor Bolt pega a bola do meio campo e avança com extrema liberdade. Cadê o João Vieira? Cadê o Alencar? Cadê o Elton Carvalho quando ele viu se aproximando da área, sair mais no jogador? Não teve esse aperto da zaga do Paysandu, né? A zaga do Paysandu deveria ir lá apertar o jogador. Ó, já que o meio-campo falhou, vou fazer minha parte aqui, eu vou em busca do jogador para limitar um pouco a ação dele, mas não, o Igor Bolt pega uma bola extremamente com uma facilidade tremenda, com uma liberdade tremenda, finaliza ao gol do Matheus Nogueira da maneira que quis, ou seja, o Paysandu com 1-0 do marcador, último lance do primeiro tempo praticamente. Você não pode dar essa liberdade para o adversário. Então, assim, um erro coletivo tremendo da equipe do Paysandu, mas vai com empate 1-1 num jogo equilibrado. Aí que entra a questão do comportamento no segundo tempo. O Paysandu não voltou para o segundo tempo. Só para deixar claro, esse vídeo é de uma análise do jogo. Eu acredito que o Paysandu vai subir para a Série B, tá? Meu palpite é que o Paysandu vai subir para a Série B. O Paysandu, esquecendo o jogo do Amazonas e Botafogo, o Amazonas precisa do empate para subir para a Série B. Vamos focar no jogo do Paysandu com Volta Redonda. O Paysandu só não sobe se perder por mais de 1 gol de diferença por Volta Redonda. Então, se perder até por 1 gol de diferença, o Paysandu estará na Série B. Eu acredito que é um cenário favorável, eu acredito que o Paysandu vai conseguir o acesso à Série B. Mas vamos analisar do jogo. Esse vídeo aqui é para falar do jogo de ontem. E o segundo tempo deplorável da equipe do Paysandu. O Paysandu não voltou para o intervalo. Eu acho inacreditável a maneira que o Paysandu entendeu o jogo de ontem, porque o jogo de ontem era uma final. E o Paysandu não fez nada na segunda etapa, viu o Amazonas jogar. O Paysandu, quando sofreu o gol da virada do Sassá, o Paysandu não conseguiu nem atacar, não exigiu do goleiro adversário uma defesa difícil. O Paysandu estava morto em campo, estava entregue. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque tinham 50 mil pessoas, batendo recorde de público no Novo Mangueirão. 50 mil pessoas. Uma festa maravilhosa da torcida do Paysandu, apoiando o time o tempo todo. E o time lá do Paysandu em campo prostrado, nem conseguiu jogar. Uma postura pequena que os jogadores do Paysandu tiveram. Sim, porque o Paysandu ontem, no segundo tempo, não teve atitude. Isso é inexplicável. Uma final, um jogo que valia tanto, o Paysandu não entrou em campo no segundo tempo. Então, fica aqui uma reflexão do que aconteceu, porque não é normal jogadores não entenderem a grandeza do jogo, que valia o jogo, um acesso à Série B. Nós estamos falando mudar o patamar de um clube no cenário do futebol nacional. E os jogadores não entenderam isso e o segundo tempo do Paysandu realmente foi terrível. E a torcida que fez uma festa maravilhosa, com um mosaico lindo, uma festa incrível que a torcida do Paysandu fez, mais uma vez, saiu decepcionada.
No segundo tempo, no intervalo, o Guilherme dos Anjos, né, que é o substituto, né, que é o filho do Hélio dos Anjos, que estava à beira do campo, isso também é outro comportamento do Hélio que a gente tem que ver, porque a terceira expulsão dele, eu acredito que ele mudou, a gente tem que saber diferenciar as coisas, viu? Acredito que ele mudou, lógico que ele mudou, o Paysandu estava brigando para não ser rebaixado para a Série D e agora está muito perto de um acesso, mas é a terceira expulsão do Hélio dos Anjos, né? Então um treinador experiente também tem que se conter um pouquinho nas declarações lá com o juiz, tudo, nas suas atitudes, porque senão prejudica. O Guilherme dos Anjos, talvez orientado pelo Hélio dos Anjos, aí eu não sei, fez uma substituição no intervalo. Sacou o João Vieira e entrou o Jaci Maranhão. Aí para mim foi um erro. Foi um erro tremendo, porque o Jaci Maranhão, gente, vamos lá. Eu até vou postar um vídeo, até falei que vou postar um vídeo sobre isso, mas um vídeo futuro, se o Paysandu for para a Série B, eu acredito que vai para a Série B, sobre o elenco, muitos perguntaram, vamos manter a base, tem que manter a base pro ano que vem, se subir para a Série B, não tem? Isso é um assunto que eu vou tratar no outro vídeo posterior, mas o Jaci Maranhão é um jogador limitado, um jogador extremamente limitado, ele fez aquele gol contra o Botafogo da Paraíba, que ele atuou com uma nova função. Ele atuou porque naquele jogo contra o Botafogo que ele fez o gol, o Paysandu não tinha no banco de reservas aquele centroavante de área, porque o Nicolas Careca começou com o titular e foi substituído, então precisava de um homem mais referência, um homem forte, ele foi lá, por mais que seja volante, ele entrou e acabou dando certo. Mas é um jogador limitado, um jogador que não consegue fazer uma transição ofensiva rápida, não consegue, o toque de bola também tem uma certa dificuldade. Então, assim, ao tirar o João Vieira, que é um jogador um pouco mais ágil, dá um dinamismo melhor, tem um passe melhor, consegue progredir melhor com a bola, fazer uma transição ofensiva, e você coloca o Jaci Maranhão, isso prejudica o andamento da equipe do Paysandu. Então, a entrada do Jaci Maranhão no intervalo, eu achei que foi bastante prejudicial. Os jogadores que entraram no segundo tempo também não renderam, o Eltinho entrou e o Eltinho fez umas inversões de bola totalmente erradas, o Juninho também não conseguiu contribuir muito, ou seja, as substituições do Paysandu acabaram não dando certo. Talvez o que tenha entrado um pouco melhor foi o Giovani, mas é uma posição diferente, uma posição difícil para conseguir contribuir um pouco mais ofensivamente, né, na construção das jogadas. Ele entrou como segundo volante, enfim, jogando um pouco mais centralizado ali no meio, tentando fazer realmente essa transição começar a ocorrer bem, uma vez que o Jaci Maranhão entrou e no intervalo, como eu disse aqui, não conseguiu contribuir. Enfim, as substituições acabaram não fazendo efeito, mas eu coloco dessa do Jaci Maranhão, eu não gostei. Essa em particular do Jaci Maranhão, as outras eu até entendi. Por mais que os jogadores não entraram bem, eu até entendi. Mas essa do Jaci Maranhão, realmente, eu não entendi essa substituição. Então o Paysandu, no segundo tempo, muito apático. Outra coisa que eu queria abordar é a insistência do Hélio dos Anjos no 4-3-3. Já falei aqui 1000 vezes, vou bater nessa tecla. Eu gosto dessa formação tática 4-3-3, mas para os jogadores que o Paysandu tem hoje, 4-3-3 é prejudicial. Por quê? Porque o outro homem do ataque é o Nicolas Careca. Vamos lá. Quando Volta Redonda, o Paysandu jogou no 4-3-3, não foi bem. Vamos falar só de quadrangular. Quando o Amazonas ganhou, mas jogou no 4-4-2. Lembre-se que o Careca não estava disponível, jogou no 4-4-2 e foi bem. Quando o Botafogo da Paraíba no Mangueirão entrou no 4-3-3, não foi bem. No segundo tempo saiu o Careca, entrou o Ronaldo Mendes, mudou para o 4-4-2 e o Paysandu foi bem no segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba e conseguiu seu gol. O único jogo que o Paysandu que eu vi que foi bem nesse quadrangular no 4-3-3 foi contra o Botafogo lá em João Pessoa, que foi até a melhor partida do Nicolas Careca. Ontem, de novo no 4-3-3 e de novo o Nicolas Careca foi peça nula. Ou seja, o Paysandu com esses jogadores, ao meu entender, quem é o treinador é Hélio dos Anjos, mas ao meu entender, não rende bem no 4-3-3. E o histórico desse quadrangular mostra que o Paysandu jogou melhor no 4-4-2 do que 4-3-3, que só teve uma oportunidade, só teve um cenário que o Paysandu foi melhor no 4-3-3, que foi no jogo lá na Paraíba. Nicolas Careca, de novo, uma peça nula aberta pela direita ontem. Lembrou muito outros jogos, lembrou demais outros jogos. Então, assim, eu colocaria o Ronaldo Mendes no meio-campo, né? Fazia um 4-4-2, como jogou contra o Amazonas. O Amazonas é uma equipe física, como foi bem contra o Amazonas no 4-4-2 em Manaus. Poderia repetir essa formação tática, repetir os jogadores que estavam disponíveis, colocar o 4-4-2 novamente, mas não. Entrou no 4-3-3, Nicolas Careca foi peça nula e prejudicou a equipe do Paysandu, que eu acredito que o Amazonas acabou se aproveitando disso, né? É uma tarde infeliz dos jogadores do Paysandu, uma formação tática que, ao meu ver, foi errada, e o Amazonas se prevaleceu disso.
No segundo tempo também, muitos jogadores muito abaixo, né? Eu falei do Nicolas Careca aqui, mas o Mário Sérgio fez o gol, mas perdeu duas chances claras. O Vinícius Leite novamente apagado. O meio-campo do Paysandu não existiu, principalmente na segunda etapa, não existiu, não tinha meio-campo e não tinha ataque. Na verdade, o meio-campo defensivo, colocar aqui o Alencar, o João Vieira na parte defensiva, foram mal no jogo de ontem, tanto no primeiro tempo, na situação daquele gol do Amazonas que eu citei, como no segundo tempo. Então, assim, o meio-campo não existiu. O ataque não existiu. A formação tática eu achei errada. Eu colocaria o 4-4-2. E o sistema defensivo também foi muito falho. Foi a pior partida, ao meu ver, dessa dupla defensiva de zaga do Wanderson e o Hélio Carvalho. Que partida ruim de ambos. Mas muito ruim mesmo. O Wanderson, no segundo tempo, ele errou passes, dando a bola de graça para o jogador do Amazonas, passes 3 metros. Não conseguia sair jogando, não conseguia dar um bico para frente, não conseguia fazer alguma coisa. Perdia na velocidade. O Hélio Carvalho também muito mal no jogo, muito mal na cobertura do primeiro gol do Amazonas. Então, assim, a dupla de zaga do Paysandu ontem foi muito mal. Para mim, o melhor jogador do Paysandu foi o Edilson. Principalmente pela primeira etapa. O Edilson criou 2 boas chances, 2 boas oportunidades pela direita, né? 2 bons cruzamentos que ele fez, que o Mário Sérgio acabou falhando. Então, colocaria o Edilson, não fez uma partida exuberante, o segundo tempo também caiu, como demais jogadores, mas colocaria o Edilson pelo primeiro tempo como o melhor jogador do Paysandu. Então, assim, teve um sistema defensivo do Paysandu ontem que ele sofre o primeiro gol da maneira que sofreu, e o segundo gol, a dupla de zaga também falha. Teve troca de passes dentro da área do Paysandu pro Sassá poder completar o lance e fazer o gol da virada. Erros na saída de bola. Então, assim, eu colocaria também a dupla de zaga do Paysandu também em xeque, que ontem demonstrou muitas deficiências. Agora não tem como mudar, né? Falta só um jogo, o time é esse mesmo, não tem como mudar e não tem por que mudar. O que eu mudaria para o jogo contra o Volta Redonda, e no vídeo posterior durante a semana, vamos abordar muito essa questão de Paysandu e Volta Redonda, abordar como Volta Redonda pode entrar em campo, como Paysandu pode entrar em campo. Eu já colocaria 4-4-2, eu sacaria o Nicolas Careca, não tá dando certo ao meu ver, não tá dando certo. Deixa a opinião de vocês aqui, comentem vocês aí, podem comentar o que quiserem. E um time mais compactado, que não foi compactado ontem, para deixar a defesa menos exposta, porque a defesa já é débil, a defesa do Paysandu, a zaga do Paysandu já é muito fragilizada, se fica mais exposta aí que fica mais fragilizada ainda. Mas esse é o resumo, essa é a análise um pouco do jogo de ontem. O Paysandu, ao meu ver, entrou com a formação tática errada, os jogadores não renderam, falamos aqui dos jogadores, né? Falamos do Careca, falamos do Mário Sérgio, falamos da dupla de zaga, falamos também do Vinícius Leite também foi uma peça que poderia ter se envolvido mais, mas ontem ficou apagado no jogo novamente. Essa tem sido uma tônica do Vinícius Leite, que é um bom atacante, mas no decorrer da temporada, se você for olhar a temporada no completo, a maioria dos jogos andou meio apagado também. O meio campo não funcionou. Enfim, comentem aí o que vocês acharam do jogo. É uma pena, né? A torcida do Paysandu fez uma festa incrível e merecia um placar, porque o Paysandu tem uma torcida que merece que o Paysandu esteja pelo menos na Série B, disputando acesso para a Série A. E agora está no cenário de praticamente acesso a um cenário mais complicado. Acredito que o Paysandu vá subir, vá para a Série B e vai comemorar esse acesso, a torcida vai comemorar acesso, mas agora vai ter que trabalhar muito para não cometer esses erros que cometeu no jogo contra o Amazonas, porque nesse quadrangular o que está salvando o Paysandu são os jogos fora de casa, então isso anima mais, porque dentro de casa perdeu um, empatou outro. E não dá, né? Porque a torcida faz a festa, empurra os jogadores o tempo todo. Não dá para ter essa atitude apática que os jogadores do Paysandu tiveram, principalmente na segunda etapa, deixando de bandeja um acesso à Série B para outras equipes. Era para conseguir a sua classificação ontem e já estaria até na final. Se o Paysandu tivesse pelo menos empatado, estaria na final. Mas o Paysandu se complicou, porque quis se complicar, porque os jogadores não tiveram atitude dentro de campo. Espero que os jogadores tenham outra atitude no jogo de sábado, porque não pode passar de sábado. Esse acesso tem que vir, e se não vier, vai ser uma das maiores vergonhas dos últimos anos do Paysandu. O Paysandu está com 10 pontos, tinha 96%, segundo o site, chance de gol, 96% do acesso, então não é nem para pensar em não subir. Mas vamos tratar disso no decorrer da semana. Como eu disse, eu confio no acesso do Paysandu, eu acho que o Paysandu vai conseguir na Série B, mas aqui analisamos sobre o jogo de ontem. E deixa aí o comentário de vocês, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e deixem o comentário de vocês o que vocês acharam do jogo de ontem e até o próximo vídeo.